aí temos o contrapino. Premium e Slim, que eu acho que é importante falar da diferença deles, sim. Turma que faz penduricalho, o Slim definitivamente é melhor, porque ele tem a ponta bem fininha. Esse faz um contrapino um pouquinho menor e esse um pouquinho maior. Ambos cumprem a mesma função. Você põe na ponta e você vai ver que vai ficar a pontinha do alfinete levemente aparecendo ali, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai apertar, vai girar até o fim. E aí você vai voltar, sem tirar o alicate e vai amassar. Você vai reparar que ele vai ficar, às vezes, levemente aberto, o que não é ruim, tá? Porque esse aqui é um elo de ligação que eu fiz. E aí você não tem que abrir. Por quê? Eu fiz um elo de ligação. Se você fechar ele até o finzão, você vai ter que abrir e vai amassar. Então aí você vem e pluga onde você precisa e usa o cabeça chata para finalizar. Isso quando você faz... Olha que perfeição esse contrapino, gente. Ele fica perfeito, tá vendo? Agora, se eu só vou fazer os elos, só quero fazer elo, vou fazer um monte de elo, que tem gente que faz aquelas pulseiras de ligação, faz o elo primeiro. Você vem, gira, aí você gira até o final, você vai deixar 1 centímetro para poder fazer esse giro até o final, quando você precisa, tá bom? E aí você volta ao alicate e aperta. E aí você tem um contrapino fechado. Então, se você for fazendo uma peça que está pronta e você precisa ligar em algo, você deixa um pouquinho menor. E aí aqui é a diferença. Então, ó, o Premium, ele faz uma cabeça um pouco maior, tá vendo? E o Slim um pouquinho menor. E aqui a gente usou bem a pontinha do Premium e aqui a pontinha do Slim. Detalhe, quanto mais pra cá você vem, mais você aumenta o seu contrapino. Então, bem pequenininho e você vai aumentando vindo pra cá, porque ele forma o contrapino até aqui, tá? Então, você pode mudar o tamanho do seu contrapino também. Então, lembrando, você precisa fechar inteiro o seu elo, deixa 1 centímetro de arame, vira até o final, abre o alicate, volta sem tirar do lugar e só aperta para ele fazer o pescoço, tá? Para ele fazer esse pescoço aqui. Agora, se você vai pendurar em algo, você vira até o final, mas não fecha muito, porque senão você tem que abrir ele de volta para pendurar. Então, vocês viram que aqui eu deixei levemente aberto, ó, e já pendurei e fechei usando os aproveitamentos de alfinete tudo torto aqui. E já pendurei direitinho ali no colar, isso é bem importante para vocês aprenderem. Vamos fazer o serviço completo, ó, vamos desamassar. Vamos fazer com o Premium. Coloquei, tá vendo a cabecinha ali, ó, aparecendo? Só uma pontinha pequena mesmo, tá? Se você deixar muito, ele não vai encostar. Aperta o alicate e gira ele até o final, ó. E aí você volta, e aí depois que você fez a volta, você amassa. E aí você reza pra ter feito certo, fez. E olha, o contrapino perfeito. Ó, dá uma olhada no contrapino, turma. É isso aqui, tá? O que vai fazer com que o seu contrapino fique bem redondinho e você consiga fazer vários iguais? Primeiro, você pegar no seu alfinete, vou até fazer de novo, já que é um aulão de técnica, eu considero isso muito importante. Como que eu gosto de trabalhar com o contrapino? Quando eu faço pulseira de encaixe, a semana passada eu tava usando uma, né? Então, você vai encostar aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pelo lado de cá. Ó, você usa a própria base do alicate, ó. Tá vendo que o meu pino tá aqui, ó, levemente pra cima, ó. Mas você usa a própria base, ó, do seu alicate de contrapino. Tá vendo? Então, eu vou virar de volta pra eu poder manusear certo, porque ficar de ponta cabeça vai ser difícil pra mim também aqui. Aí você vai apertar e girar até encostar nessa base aqui, ó. Sem fazer muita força no teu arame que tá aqui. Aí você só vai abrir e voltar o alicate no ponto base e apertar para ele fazer o pescoço, tá? E aí você tem um contrapino redondinho, ó. Ele vai ficar bem redondinho. Então, basicamente, apertei, girei, abro, volto e aperto para formar o pescoço. Ah, Su, e se eu quiser usar o bico roliço? Então, vou entortar o pescoço
E aí pega aqui, ó, e gira o seu contrapino. E aí ele vai ficar bem redondinho. Outra coisa, você tá fazendo um contrapino de encaixe, você sempre deixa ele levemente aberto. Porque se você vai encaixar o seu contrapino e você fechar ele, você vai ter dificuldade e aí ele vai ficar amassado. O contrapino do roliço, ele é isso aqui, turma. Você consegue fazer um bem redondinho? Consegue. Você deixa 1 centímetro e aí você vai fazer ele com um pouquinho de sobra. Agora, para pendurar, que é o que a gente faz, como eu falei, para penduricalho, você deixa ele levemente aberto e aí você vem e trava ele. E o que é legal, ele vai ficar meio ovalado. Quando você põe na corrente, ele se confunde com ela, ó. Deixa eu pôr aqui, deixa eu pôr a mão. Quando você põe na corrente, ele se confunde com ela, porque ele vai ficar ovalado, igual a corrente. Agora, para fazer o contrapino de elo de ligação, não existe alicate melhor do que o que a gente usou agora, que são os de contrapino, que são esses daqui. Porque o contrapino deles beira a perfeição, né? Eles ficam bem redondinhos. Vou pegar aqui o que a gente fez. Então, o contrapino bem redondinho é com o contrapino automatizado. Que você aperta e ele faz essa curvatura e ele faz o pescoço da peça. Então, dá para fazer também na pedra, direto. A gente precisa deixar 1 centímetro de alfinete. Vamos colocar, cadê ele? Aqui. Tá grande. Vamos colocar aqui nosso contrapino aqui, na ponta. Entortar até o final. Lembrando que eu quero deixar ele levemente aberto. Então eu vou torcer o pescocinho quando eu volto e aí ele fica aberto para enganchar nas peças. E vamos fazer uma curvatura perfeita agora. Supondo que a gente queira fazer os elos de ligação. Vamos pegar um alfinete aqui que a gente deixe a curvatura de ligação. Deixa 1 centímetro nesse caso, porque você precisa da curva inteira. Prende aqui. Deixa a pontinha, usa aqui, ó, a base do alicate como guia. Amassa, vira. Por que que você precisa de 1 centímetro? Porque tua peça precisa encostar aqui, ó, tá? Essa é uma peça que a gente vai fechar inteira. Volta, amassa. Se ficou um pouquitinho aberto, você consegue ajustar, mas ó, aí faz o contrapino fechado inteiro, tá vendo? Então, se você vai pendurar o seu penduricalho e vai usar o contrapino, você vai deixar ponto 8. Se você vai fazer a curva para emendar um no outro, você vai deixar 1 centímetro, que ele vai fechar perfeitamente, ó. Então, você precisa de, no mínimo, 1 centímetro para fazer uma curvatura perfeita aqui de ambos os lados e fazer com que fique assim a sua finalização. É 1 centímetro que ele ocupa. Vocês já perceberam que o alicate ele tem uma base aqui, ó, e aqui. E aí, quando você coloca o teu alfinete, para você saber até onde você vai, deixa eu cortar esse cotoco aqui, você encosta essa base, olha lá. Ó, turma, eu vou até abrir para vocês verem a base, tá vendo? Você vai encostar o teu alfinete em ambas as bases, ó. E aí você vai, aperta. Deixa eu ver se eu consigo girar ele aqui para vocês. Gira até, ó, a mão. Ainda bem que a Su tem as mãozinhas tortas, né? Que aí vai virando até, e aí vira. E aí, ó, você vai apertar aqui e ele vai formar o pescocinho. Ah lá. Deixa eu... Vamos ver se fechou. Deu pra ver, turma? Ó, agora deu pra entender bem, né? Que eu fiz ao contrário e deu pra ver melhor. Ó, tá bem redondinho, ó, fechadinho. Então, 1 centímetro para poder fechar redondinho. 0,8 se vocês forem pendurar em algo e precisam dele semi-aberto, porque senão vocês vão fechar inteiro, aí vai ter que manusear com o alicate para abrir e pendurar, tá bom? Esse tipo de contrapino aqui, vocês usam para usar argolinha para fazer a ligação. Hoje eu não tô com a minha pulseira de ligação, mas na última live eu mostrei para vocês como ela fica bem linda. Tem aula dela no Instagram. Tem aula dessa pulseira interligada no Instagram.